Amém, irmãos. Quantas saudades nós temos de vocês. Nós queríamos convidá-los a cantar conosco o hino 398. Ele diz: Nos que chamaste, ó Deus, vem teu encargo infundir, de tudo entregar, até o edifício teu surgir. As portas do Hades não irão a igreja subjugar. Senhor Jesus, vem logo então a igreja edificar. Senhor, Davi jurou, não vou em minha tenda entrar, ao leito meu subir, nem os meus olhos descansar. Desejas ter um lar, Senhor, e reunir os teus. Quão cego fomos nós, só vendo nossa habitação, enquanto o teu lar estava em desolação. Subi ao monte e trazei madeira, edificai, não adieis, nem mais tardeis, é tempo trabalhar. Senhor, desperta alguns pra tua casa construir, assim como Davi, um povo que deseja vir em tua obra trabalhar, que honra te servir, teu coração satisfazer, teu templo erigir. Nos que chamaste, ó Deus, vem teu encargo infundir, de tudo entregar, até o edifício teu surgir. As portas do Hades não irão a igreja subjugai. Senhor Jesus, vem logo então a igreja edificai. Senhor Jesus, vem logo então a igreja edificai. Ó Senhor Jesus, amém, amados irmãos, que bom estar de volta em mais uma mensagem. Eu tenho acompanhado as mensagens do nosso canal, da Igreja Vitória da Conquista, e hoje em mais uma mensagem, com muita alegria que nós estamos de volta. Queria também saudar os nossos amados irmãos, irmãs, você, amigo visitante, que está nos visitando pela primeira vez. Gostaria de lembrar a todos os irmãos, irmãs e visitantes, você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal, né, para que você possa estar recebendo posteriormente todos os vídeos que o canal tem produzido. Também, durante essa mensagem, dê um like,
para que essa palavra possa alcançar outras pessoas. Irmãos, hoje nós vamos dar sequência na palavra complementar que nós estamos dando como sequência ao alimento diário. E hoje o título dessa mensagem é O Templo e a Virgem. Irmãos, durante esses dias nós já vimos alguns tópicos que mostram os aspectos de uma pessoa no espírito. Então nós já vimos o cativo. 2 Coríntios mostra que nós fomos capturados pelo Senhor. Na sua procissão triunfante, o nosso general, ele nos capturou. Mas também 2 Coríntios mostra que nós somos uma carta que precisa ser inscrita. Então, essa palavra que nós vamos falar hoje à noite, ela precisa estar inscrita em seu coração. Também, quando essa palavra é inscrita em nosso coração, em 2 Coríntios 3, 18, fala que nós somos transformados de glória em glória. Ao contemplar o Senhor como por espelho, nós somos transformados de glória em glória. Também, nós vimos sobre um vaso. O que é um vaso? O vaso, que somos nós, ele é de barro, mas a excelência, o poder é o Senhor. Também, semana passada, nós vimos a última mensagem que fala sobre o embaixador e cooperador. Você e eu, como ministro da Nova Aliança, somos embaixadores do Senhor nessa terra. Nós somos enviados aos nossos familiares, aos nossos colegas, para propagar as boas novas do Senhor. E nesse enviar, nós também cooperamos com o Senhor em sua edificação. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. E hoje, irmãos, nós vamos falar mais 2 últimos aspectos de uma pessoa no espírito. Claro que a nossa intenção aqui não é acabar com todo. A Bíblia nos mostra muitos outros aspectos de uma pessoa no espírito. Nossa intenção não é esgotar, mas sim destacar esses 8 aspectos. Então, hoje nós vamos falar sobre o templo e a virgem. Eu queria que os irmãos acompanhassem comigo a leitura bíblica. Hoje nós vamos ler 2 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios 6, versículo 14. Paulo, ele fala: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? E que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Vamos ler até o versículo 17. Versículo 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Então, amados irmãos, esses versículos nos mostram algumas coisas negativas que nós, como templo de Deus, devemos nos separar. E daqui mostra sobre incrédulos, sobre ídolos, sobre trevas, Satanás. Então, desde o início, quando nós aceitamos o Senhor, nós fomos separados, nós somos chamados para servir ao Senhor. É tanto que lá em 1 Coríntios, o versículo 12, Paulo, quando ele direciona a sua palavra aos irmãos em Coríntios, mesmo uma igreja que trata com tantos problemas, Paulo fala aos santos da igreja em Coríntios, aos chamados, aos santificados, chamados para serem santos. Então, irmãos, você e eu, fomos chamados para ser santos. Nós somos separados. E como povo de Deus, irmãos, como povo de Deus, nós somos santos. Nós não devemos nos contaminar.
E eu queria dar um pano de fundo para os irmãos. Antes disso, vamos ler também o capítulo 7, versículo 1, que diz o seguinte: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Irmãos, tem coisas que contaminam a nossa carne, ou seja, contaminam o nosso espírito. Por isso, todo o tempo devemos voltar o nosso ser para o Senhor. Como? Pensando nas coisas lá do alto. Então, Paulo fala que nós somos a habitação de Deus. O que é habitação? Eu gosto mais da palavra santuário. Nós somos santuário de Deus. Também lá em 1 Coríntios 3, 16, fala que nós somos santuário. Ele usa essa palavra, santuário. Então, santuário é um lugar de adoração. Nós, como santuários de Deus, irmãos, como morada de Deus, é um lugar onde nós devemos render todo o nosso louvor, toda a nossa graça, toda a nossa adoração a Deus. Nesse momento que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, em momento de distanciamento social, como tem sido o seu coração? Como tem sido a sua mente? Você tem inclinado a sua mente para as coisas que estão pairando, as coisas que estão sendo ditas na televisão? Em que você tem gastado o seu tempo? Paulo fala em Filipenses que nós devemos pensar nas coisas lá do alto. Pensar nas coisas que nos trazem vida, pensar nas coisas que nos trazem edificação. Então, nós devemos render, irmãos, todo o nosso dia, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração a Deus com ações de graça. Você está ali, as irmãs na cozinha, ou até mesmo os irmãos, lavando os pratos, né, varrendo a casa. Rende louvor e agradeça ao Senhor pelo aquilo que você está fazendo. Se você está cuidando dos filhos, agradeça ao Senhor pelos filhos que você tem. Agradeça ao Senhor pela casa que o Senhor te deu. Se você está trabalhando, ore ao Senhor. Agradeça ao Senhor, Senhor Jesus. Obrigado por este trabalho. Obrigado, Senhor, pela minha saúde. Obrigado pelo meu cônjuge. Obrigado, Senhor, pelos meus filhos. Até mesmo se você está numa fila, né? Se você está ali em qualquer lugar, agradeça ao Senhor por esse tempo que você pode voltar o coração para o Senhor. Não tenha, amados irmãos, um coração de murmuração, um coração de rebeldia contra o Senhor. Hoje, nós estamos sendo bombardeados por tantas notícias ruins, tanta a mídia, uma fica competindo contra a outra. Quem divulga mais mortes? Você vê cenas que lhe chocam, cenas que morrem 1.000, 2.000, covas, exemplos de pessoas. E isso aos poucos vai nos contaminando, vai nos enchendo e vai nos causando pânico e pavor. Ó Senhor Jesus, ó amados irmãos, a nossa esperança não se limita às coisas dessa terra. A nossa esperança está no Senhor. Só o Senhor é nossa salvação, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso baluarte. E eu queria ler com os irmãos Filipenses 4, versículo 16. 4,16. Paulo fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Versículo 7 fala: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Aí quando eu oro ao Senhor, quando eu rendo graças ao Senhor, o meu coração se enche de paz, se enche de alegria. Quando o meu coração se enche de paz e de alegria, eu lembro dos irmãos. E aí eu passo a invocar, eu passo a incluir os irmãos na minha
oração. Por quê? Porque o meu coração se enche de alegria, se enche de paz. Irmãos, nós somos santuário de Deus. Um santuário é um lugar de adorar a Deus. É um lugar de adorar o Senhor, de voltar o nosso ser para o Senhor. Não é um lugar para nós murmurarmos, para nós pensar, olhar as coisas negativas. Sim, nós sabemos que o que está acontecendo é muito sério e devemos tomar todas as medidas, as precauções, mas isso tudo nós já sabemos, irmãos. Vamos fazer, mas não vamos voltar o nosso ser para isso, não vamos comer e beber disso, porque o homem ele tem um desejo de conhecimento. Então ele quer ter mais e mais, ele quer saber de tudo, quer saber do que está acontecendo na última hora, nos últimos instantes, ele quer se encher, mas isso só vai nos contaminando. E nós somos santos. O que é ser santo? O que é ser santo? Santo é ser separado. Nós fomos separados para Deus. Coloque isto na sua cabeça. Nós somos separados para Deus. Separados para adorar a Deus. A coisa mais importante em nossa vida cristã, claro, tem muitas outras, mas a principal, irmãos, é adorar a Deus. Você e eu, nós somos adoradores de Deus. Quando nós adoramos a Deus, rendendo louvor, rendendo graça e gratidão ao Senhor, o Senhor nos supre, o Senhor nos guarda. Acaso podemos fazer alguma coisa? É o Senhor que nos guarda, amados irmãos. E quando, só mostrando um pano de fundo para os irmãos, Salomão, quando ele fez o templo, está lá em 1 Reis 8, capítulo 8, versículos 10 e 11, ali quando eles terminaram a construção, a glória de Deus encheu aquele lugar. E eu queria ler com os irmãos, 1 Reis, ó Senhor Jesus, 1 Reis, capítulo 8, eu queria ver os versículos 28 até a 30. Aqui é a oração de Salomão. Ele fala o seguinte: atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual dissestes, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Então, Salomão, quando ele ora no versículo 30, ele fala: ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Este lugar, no Velho Testamento, era um lugar físico. Salomão, ele fez um lugar para adorar a Deus. Mas hoje, irmãos, este lugar não é um lugar físico. Nós estamos limitados hoje, por causa da pandemia, do distanciamento social, em estar junto dos irmãos. Hoje não podemos estar nas grandes reuniões. Mas pela misericórdia do Senhor, hoje, através deste canal, as palavras de vida estão chegando em nossas casas. As palavras de vida estão nos alimentando. E isso eu vejo isso, irmãos, como muita graça e misericórdia do Senhor. Então essas palavras têm nos alimentado. Temos tido mais tempo para adorar o Senhor, para servir ao Senhor. E nós, como templo, como habitação do Senhor, irmãos, nós somos esse templo. Esse templo, assim como no Velho Testamento,
ele poderia ter nada negativo. Você e eu não podemos tocar na morte. Diariamente, eu devo fugir da morte. Não só de ouvir coisas negativas, mas de tocar em coisas negativas. Eu devo fugir das coisas negativas. Tudo que me traz a morte, nós devemos fugir. Por quê? Porque nós somos santos. Nós somos separados para Deus. Ó Senhor Jesus, todo o tempo devemos estar separados de tudo que é imundo. Olha o versículo, voltando lá, em 1 Coríntios 3, 16, em 2 Coríntios 3, 16, ele fala, ó Senhor Jesus, ou melhor, 2 Coríntios, isso mesmo. Ó Senhor Jesus. Ou perdoa, irmãos, é 2 Coríntios 6. 2 Coríntios 6, versículo 16. Aí ele fala, que ligação há entre o santuário de Deus e o ídolo? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Então, que a ligação há entre o santuário de Deus, que somos nós, e os ídolos? Quando você fala assim, mas é ídolo, eu não tenho mais ídolo na minha casa, isso ficou no passado. Quando Paulo ele estava falando aos coríntios aqui, realmente tinha a figura do ídolo. Mas hoje, na nossa realidade, hoje, meus irmãos, tudo que ocupa o nosso coração, que nos separa de Deus, pode ser um ídolo. A pergunta é, o que tem sido um ídolo na sua vida? O que tem ocupado o seu coração mais do que o Senhor? O Senhor, irmãos, ele é extremamente zeloso. Ele não aceita competição. O nosso coração precisa ser inteiramente para o Senhor. Então, ele fala aqui, sequência do versículo, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós somos um povo separado, um povo exclusivo de Deus. Deus não aceita nos dividir, irmãos. Todas as coisas são lícitas. Porém, nós não devemos nos encher, nos ocupar, nada que sobrepõe a Deus. O nosso trabalho deve ser para Deus. A nossa família deve ser para Deus. Quando eu coloco Deus como centro, imagine aí uma roda de bicicleta. Ali tem o aro e tem os raios. No meio ali tem o centro. Ali você pode imaginar aqueles raios como família, estudo, trabalho, projetos, tantas outras coisas. Imagine, tudo deve convergir para Cristo. Cristo deve ser o centro de todas as coisas. Porque muitas vezes há desarmonia em nosso lar, porque muitas vezes há problema financeiro, porque nós colocamos outra coisa acima da nossa comunhão com o Senhor. Mas quando nós estamos em comunhão com o Senhor, quando o Senhor é o centro, é o eixo, todas as demais coisas entram em harmonia. Ó Senhor Jesus, o Senhor, irmãos, quando nós colocamos o Senhor em harmonia, claro que quando nós temos essa íntima comunhão com o Senhor sempre está nos dando um caminho. Eu queria convidar os irmãos para ler, você em sua casa, pegue a sua Bíblia e vamos ler conosco. Segunda João, segunda Epístola de João. Ó Senhor Jesus.
Segunda epístola de João. Cadê? Oh, Senhor Jesus. Perdoe, meus irmãos, né? Primeira epístola de João. Primeira epístola de João 2, versículo 20. Ele fala o seguinte: e vós possuís unção que vem do santo e todos tende entendimento. Então, nós temos a unção em nosso interior, irmãos. Essa unção é o Espírito que nos guia, nos dando uma direção, nos dando um discernimento. Então, tudo, quando nós temos essa comunhão ininterrupta com o Senhor, ao tocar na morte, essa unção em nosso interior vai nos advertir. Nós temos um sentimento negativo, ou seja, um sentimento de falta de paz. Quando você em casa discute com a sua esposa, discute com seu cônjuge, há uma desarmonia ali, você sente paz? É óbvio que não. Porque você tocou na morte. Você abriu brecha para o inimigo entrar. Mas graças ao Senhor, acende a luz do Espírito. E imediatamente nós nos voltamos ao Espírito. E aí a paz é restaurada. Ó Senhor Jesus. É como a santidade, ali no Velho Testamento, quando um animal ele estava no campo, ele era comum. Mas quando ele era separado e trazia para apresentar a oferta pelo pecado, aquele animal que antes no mundo era comum, ele passava a ser santo, ele passava a ser separado. Ó Senhor Jesus, Deus, irmãos, quer ganhar toda parte do nosso ser. Vamos ler 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Ó Senhor Jesus. Capítulo 5, versículo 23, versículo muito conhecido nosso. Ele fala: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor quer ganhar todo o nosso ser. No nosso espírito não há problema, irmãos. Onde está o nosso problema? Nosso problema está na nossa alma. Porque o nosso corpo, onde nos leva a prática do pecado, por não termos comunhão com o Senhor, a nossa alma se inclina para as coisas da carne. Mas em Romanos 8 fala que nós devemos ancorar, inclinar a nossa mente para as coisas, inclinar a nossa mente para o Espírito. Quando eu coloco a âncora do Espírito, a âncora da alma no Espírito, o resultado é vida e paz. Ó Senhor Jesus, aí nós desfrutaremos o Senhor, irmãos, com alegria e também com desfrute contínuo. E dando sequência, Paulo, ele apresenta um outro aspecto para o nosso desfrute. Ele tinha uma preocupação. Vamos ler lá 2 Coríntios 11, versículo 12, que nós vamos ver um outro aspecto de uma pessoa no espírito, que é a virgem, assim como o santuário de Deus, que é um lugar de adoração, é um lugar para nós rendermos louvor e graças ao Senhor, separado, sendo santificado. O aspecto da virgem também, irmãos, é uma separação. O que é uma virgem? Virgem, todo o povo de Deus, ele é comparado na Bíblia como uma virgem, como uma noiva que está sendo preparada, que está sendo adornada para o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então Paulo, em 2 Coríntios 11, capítulo 2, ele fala: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgens pura a um só esposo, que é
Cristo. Todos nós, seja homem ou seja mulher, na Bíblia nós somos comparados a virgens. E Paulo é que ele dá o seu sentimento de ministro, o seu sentimento de cooperador, de enviado pelo Senhor, a sua preocupação. Qual a preocupação de Paulo? Era que todos os irmãos pudessem ser pura como a virgem, sendo preparado para estar com o Senhor. Amados irmãos, hoje nós estamos sendo preparados para nos encontrar com o Senhor. Então, todas as palavras que nós temos ouvido, tudo que o Senhor tem nos falado durante todos esses anos, está nos adornando, está nos preparando para nos encontrar com o nosso amado Senhor. A pergunta é, o quanto de Cristo você tem? O quanto de Cristo eu tenho? Eu tenho separado um lugar, eu tenho separado um tempo para desfrutar de Cristo. Nós temos visto muito a figura de Moisés em Êxodo 33. Moisés, em Êxodo 33, ele saía fora do arraial. Ele pegava a sua tenda e colocava em um lugar distante para ali ter comunhão com Deus, para ali receber a presença de Deus. Ele saía. O que mostra esse cenário, irmãos? Mostra que ele saía fora do arraial, fora dos problemas, fora das dificuldades. Ele tinha um lugar para separar, para ter comunhão com Deus. Você tem um lugar para ter comunhão com Deus? Claro que nós devemos separar um lugar físico, mas também nós já temos este lugar. Este lugar é o nosso espírito. Eu posso ter comunhão com Deus em todo lugar, todo o tempo. Isto é manter a comunhão ininterrupta com o Senhor. Em meu espírito eu posso voltar ao Senhor, Senhor Jesus. Então Moisés ali ele tinha comunhão com Deus, ele desfrutava da presença do Senhor. E quando ele saía, o seu rosto aparecia a glória de Deus. Quando ele aparecia aos israelitas, a olhar, contemplar a face de Moisés, via a glória de Deus. Irmãos, quando nós temos comunhão com o Senhor, quando nós desfrutamos do Senhor, as pessoas veem no seu rosto a glória de Deus. Senhor Jesus, as pessoas têm visto, irmãos, a glória de Deus em seu rosto, em seu viver. Por onde você passa, você tem exalado o bom perfume de Cristo? Ó Senhor Jesus, saiamos, irmãos, fora do arraial para desfrutar de Cristo. Saiamos fora do arraial para contemplar a face do Senhor. Não permita, irmãos, ficar apenas na superficialidade. Toque o Senhor em oração, em comunhão, em desfrute. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, todos os crentes, todos nós estamos sendo preparados para este casamento universal de Cristo e a igreja. Ó Senhor Jesus, quando fala de uma virgem, denota pureza, singeleza e simplicidade. Uma virgem, ela é pura, simples e singela. Como você é? Será que você é complicado? Normalmente, as irmãs são mais complicadas, né? Dentro de um casamento, as mulheres são mais complexas. Mas, na verdade, eu costumo falar que o gênero humano é complexo por natureza. O homem, ele é complexo por natureza. Nós só somos simples, irmãos, em Cristo. Só Cristo nos dá a simplicidade. Mas dentro de um casamento, dentro de um ambiente familiar, ali tem muita gordura a ser queimada, vamos dizer assim, porque é um ambiente que tem muito, às vezes, principalmente agora,
e por estar juntos por mais tempo, tem muito atrito. Tem muito atrito. Por que tem muito atrito no ambiente familiar? Porque falta simplicidade. E nós, como virgens, estamos sendo preparadas, devemos ser simples, irmãos, e singeros. Quando eu tenho comunhão com o Senhor, quando eu desfruto do Senhor, eu passo a ver, amados irmãos, a ação do inimigo em todas as coisas. Você consegue ver que quando há intriga em seu lar, consegue ver que é o inimigo que está por trás disso? Quando há discussão com seus filhos, você consegue ver que é o inimigo tentando lhe roubar a paz? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, que sejamos simples, irmãos. Simples como o Senhor é. O Senhor Jesus, quando ele estava na terra, ao iniciar seu ministério, ele não foi para o templo, escolher uma sala com ar-condicionado para receber as pessoas. Não. O Senhor Jesus, ele foi para onde estavam as pessoas. Ele chamou os discípulos e convidou-os para ter uma experiência de vida com eles. E por meio das circunstâncias que iam aparecendo, o Senhor ia treinando os discípulos a viver pela fé. Mostrando-nos que hoje, no nosso viver, irmãos, nós temos várias circunstâncias, adversidades, momentos, dificuldades, mas o Senhor está nos treinando em cada uma delas a viver pela fé. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, tudo isso tem como objetivo, irmãos, sermos preparados, sermos adornados para Cristo, para nos um dia estarmos com o Senhor. Então, o Senhor, até mesmo no livro de João, quando nós olhamos, vamos ler João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1. Ele fala, 10:1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, não sobe outra parte, é ladrão. Aqui o Senhor Jesus, ele está mostrando que ele é a porta. Também em João 15:1, fala que ele é a videira verdadeira. Em João 6:48, o Senhor Jesus, ele fala que eu sou o pão da vida. Olha só, irmãos, coisa simples. O Senhor é a porta. Se você bater na porta, o Senhor vai abrir. Como eu bato na porta? Invocando o nome do Senhor. Quando eu chamo o Senhor, quando eu invoco o nome do Senhor, essa porta é aberta para mim. Mas o Senhor também, ele é a videira verdadeira. O que é uma videira? Uma videira não é um arbusto alto. Uma videira é algo acessível. Até uma criança consegue colher da videira, mostrando que o Senhor, ele é acessível. Também o Senhor Jesus, ele não falou que ele é o caviar da vida. O que é caviar? É tão difícil. Mas o Senhor fala que ele é o pão da vida. O pão é acessível, está em todos os lares. Ó Senhor Jesus, o Senhor falou que ele é a água da vida. Quem de mim bebe, jamais terá sede. Coisas simples, irmãos. Até mesmo os apóstolos, o Senhor, ele ao iniciar seu ministério, ele não foi para a universidade escolher os escribas e fariseus. Ele foi e escolheu, chamou simples homens, pescadores, para fazer deles uma obra, para fazer deles pescadores de homens. Ó Senhor Jesus, o Senhor, ele é simples. Mas voltando lá para 2 Coríntios 11, Paulo,
no versículo 3, ele fala, 11:3, 2 Coríntios 11:3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Então a complexidade nos afasta de Cristo. Então, quando você vai lá para Gênesis, vamos ler Gênesis, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos ver também Gênesis 3, versículo 2. Aqui há um diálogo entre a serpente e a mulher. Versículo 2 fala, respondeu-lhe, ou melhor, vamos ler a partir do 1. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Nós acabamos de ler o versículo. Deus falou o quê? Que podeis comer de toda árvore que está no jardim, menos a que está no centro. E Eva, da resposta, né, responde a serpente, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente, versículo 4 diz, então a serpente disse à mulher, é certo que não morreis, porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, quando o homem ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu? Os seus olhos se abriram. Antes o homem, ele era simples, ele era puro, ele era singelo. Ele não sabia de nada. Ele só sabia que tudo que ele precisava, ele contava com Deus. Irmãos, às vezes nós queremos saber muito. Queremos ser uma enciclopédia ambulante. Queremos ser conhecedores de todas as coisas. E isso muitas vezes nos leva até a simplicidade. Porque tudo eu já sei. Está falando sobre isso? Eu já sei. Está falando sobre aquilo? Eu já sei. Então, o seu conhecimento, como a própria palavra diz, o conhecimento ensoberbece. Não que nós não devemos conhecer. Eu não gosto de extremos. Devemos conhecer. Mas sempre esse conhecimento tem que convergir, tem que voltar para Cristo. Não que você deva estudar, saber toda a hermenêutica, toda a palavra, como logos. Sim, você precisa saber. Mas você precisa também da palavra rema, da palavra que lhe dá um direcionamento, uma palavra que lhe conduz a Cristo. Ó Senhor Jesus. Então, quando os seus olhos se abrem, você passa a ver. Não precisa saber. Nós precisamos. Paulo, em 1 Coríntios 12, tinha muitos problemas. Em 1 Coríntios 2, tinha muitos problemas ali. Mas qual a resposta de Paulo? Decidi nada saber. Eu não quero saber de confusão. Não quero saber entre problemas de irmãos. Eu não quero saber o que aconteceu, problemas de morte. Eu só quero Cristo. E este crucificado. Se tem vida, eu quero. Se tem morte, eu não quero. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O que eu preciso saber? O que eu preciso saber? Eu preciso saber que Cristo é o meu Salvador. Fale com quem está ao seu lado aí. Cristo é o meu Salvador. Também Cristo é o Senhor da minha vida.
quando eu sei que o Senhor é o meu Salvador, que o Senhor é o Senhor da minha vida, eu também sei que todos os meus fios da minha cabeça estão contados e que nenhum dele cai sem que o Senhor permita. Eu sei que pode cair 1.000 à minha direita e 10.000 à minha esquerda, porque a Bíblia nos mostra isso. Mas eu não serei atingido. E até mesmo, amados irmãos, sabemos que a nossa confiança está em Deus. Mesmo que eu seja conduzido à fornalha, se o Senhor está comigo, eu não temerei. Às vezes, irmãos, o Senhor permite que nós sejamos conduzidos à fornalha de fogo ardente. O Senhor não vai livrar daquela condição. Mas em meio à condição, o Senhor livra. Ó Senhor Jesus, eu preciso desfrutar, eu preciso saber no Deus que eu tenho crido, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso, mais infinitamente do que eu penso, ó Senhor Jesus. Isso é misericórdia do Senhor, irmãos. As suas misericórdias duram para sempre. Ó Senhor Jesus. O Senhor tem sido a minha fonte de vida. Qual tem sido a sua fonte? De que você tem se alimentado? Eu falei ainda há pouco. Graças ao Senhor por este canal da Igreja Vitória da Conquista. Graças ao Senhor pelo IVPT, que tem nos dado palavras de vida, palavras que tem nos alimentado, tem nos suprido nesses dias difíceis. Então essa palavra tem nos conduzido, tem nos alimentado, levando-nos a ter uma comunhão ininterrupta com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Uma pessoa espiritual, irmãos, é aquela que está em constante comunhão com o Senhor. Nós, como templo, como santuário, devemos adorar o Senhor. Como noiva, que estamos sendo adornados, preparados, puros e singelos para com o Senhor, devemos fugir de tanto aquilo que nos contamina, como daquilo que é complexo, aquilo que não nos traz a vida. E às vezes a gente ouve muitas coisas, até mesmo no meio cristão. Você ouve uma trombeta, uma fala uma coisa, você ouve outro falar outra coisa, e aquilo lhe traz confusão. Porque um homem espiritual diz uma coisa, um outro homem espiritual diz outra coisa. Quem está certo? O A ou o B? E meditando nessa palavra, eu pude ver quão maravilhosa é a vida da igreja. Quando você vê as mensagens, né? Você vê a mensagem no sábado, o irmão falando numa linha. Aí o irmão, o irmão Pedro, no domingo, ele fala na mesma linha, mesmo que seja uma palavra diferente, mas é um falar só. E nas igrejas, tem falado outra palavra diferente? Não, irmãos, é a mesma palavra. Estamos batendo no mesmo martelo. E é isso que edifica. No exército, se o exército ali ele ouve uma trombeta para marchar, ele marcha. Mas se houver trombetas de sons diferentes, ele não sabe como conduzir. Se é para marchar, se é para atacar, nós estamos num só trombeta, irmãos. Estamos só ouvindo um só direcionar. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor pela vida da igreja, e devemos ser simples. Ó Senhor Jesus, quando eu sou simples, quando eu desfruto do Senhor, irmãos, eu recebo as promessas que o Senhor tem feito para mim. Né? Eu recebo todas as suas misericórdias. A Bíblia, ela é cheia de promessas. Mas essas promessas, elas têm condição. É condicional. Né? Para mim ter paz em meu espírito, eu preciso me voltar ao Senhor. Há uma condição. Muitas vezes nós queremos receber todas as promessas do Senhor, mas não queremos cumprir o que a palavra nos mostra. Ó Senhor Jesus. Por isso eu preciso constantemente
voltar o meu ser, voltar o meu coração para as coisas lá do alto, desfrutando de Cristo com gozo, com alegria e com satisfação. Então, Paulo, voltando lá a 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, ele fala: se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou aceitas espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Então ele está mostrando aqui que a falar a outras pregações diferentes ao Senhor Jesus, devemos fugir, irmãos, de tudo aquilo que não nos traz o verdadeiro Cristo, de tudo aquilo que nos traz a paz, de tudo aquilo que não nos traz a alegria, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, já finalizando essa palavra de hoje, o que nós vimos até aqui? O que nós precisamos ter em mente, amados irmãos? Que quando esses 8 aspectos, hoje finalizando esse 7º e 8º aspecto de uma pessoa que vive no Espírito. Inicialmente nós vimos sobre um cativo. Você e eu fomos cativados por Cristo. Um dia, eu não queria nada com o Senhor, mas Ele me cativou. Me cativou de tal maneira que eu não pude mais viver alheio ao que o Senhor tinha me falado. E eu me rendi ao amor do Senhor. E ao me cativar, o Senhor escreveu em mim uma carta. O Senhor escreveu em mim o seu amor. Me constrangeu de tal maneira que, ao contemplar o Senhor diariamente, por meio da comunhão, por meio do desfrute juntamente com os irmãos, nesse viver coletivo, contemplando o Senhor como por espelho, a vida foi crescendo neste vaso que é de barro. Somos fracos, somos frágeis, somos interesseiros, mas a excelência é de Deus. Você e eu somos fracos. Temos febre, dores. Um dia você está bom, um dia está ruim. Porque o vaso é ruim, irmãos. O vaso é frágil. Mas o que você nunca pode esquecer é que a excelência é de Deus. O poder vem de Deus. Ó Senhor Jesus. E quando a vida vai crescendo, irmãos, nós somos conduzidos, representantes de Deus nessa terra. Nós somos embaixadores de Deus nessa terra. O Brasil, como nação, ele tem embaixadores em todas as nações coamigas. E ali aquela embaixada representa os interesses do Brasil naquele país. Nós, filhos de Deus, nós, ministros da nova aliança, somos embaixadores de Deus nessa terra. E como embaixadores de Deus, nós não vendemos o nosso peixe. Não vendo os meus interesses. Não. Como embaixadores de Deus, nós cooperamos com Deus na sua edificação. Como cooperando com Deus? Cooperando com Deus por meio do Evangelho. Cooperando com Deus no convívio com os irmãos. Em meio a todas essas adversidades que estamos vivendo, nós podemos cooperar com Deus. Você tem orado no relógio da oração? Você tem tido comunhão com o Senhor? Você tem lembrado dos irmãos? Você tem lembrado dos irmãos em toda a terra, em nossa cidade, em nosso país, para que o Senhor guarde, para que o Senhor proteja, para que o Senhor livre? Ó Senhor Jesus, você tem levado palavras de vida a outras pessoas, palavras que trazem vida às pessoas, despertando nas pessoas o interesse pela palavra. Nós somos cooperadores. Todos nós somos cooperadores. Todos nós temos, nem que seja um talento.
Eu tenho um talento, você também tem. E esse talento nós devemos investir. Eis a oportunidade agora, irmãos. Não é porque nós estamos em casa, com distanciamento social, que nós vamos enterrar o nosso talento. Não. Hoje nós temos muitas ferramentas para propagar a palavra do reino. Esse meio que nós estamos utilizando é uma excelente plataforma para propagarmos o reino. Quantas pessoas você tinha que você gostaria que estivesse a reunião? E quantas vezes você convidou essa pessoa e essa pessoa não veio à reunião? Mas eis a oportunidade. Ao terminar esse vídeo, você pode pegar esse vídeo e enviar para essa pessoa. Essa pessoa pode ouvir essa palavra e pode ser salva. Você pode salvar vidas, você pode salvar casamentos, você pode salvar pessoas do império das trevas. Ó Senhor Jesus, que maravilha, irmãos. Como nós podemos ser cooperadores do Evangelho. E hoje nós falamos do templo. Nós somos o templo de Deus, um lugar de adoração para contemplarmos o Senhor, para desfrutarmos o Senhor, para adorarmos o Senhor todo o tempo, em todo o nosso viver, sendo preparados como virgens puras, adornadas, para um dia, quando o Senhor voltar, nos encontrarmos com o Senhor. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos os irmãos. Jesus é o Senhor. E, lembrando os irmãos, ao término aqui, olha, deixa o like, né? Deixa o like. Se você ainda não é inscrito neste canal, amados irmãos, vá lá, se inscreva para que você possa receber todas as notificações, né? Nós queremos atingir um número, porque quanto maior likes nós tivermos, quanto mais inscritos nós temos, mais o nosso canal vai ganhar notoriedade, vai ganhar repercussão e vai ganhar visibilidade. E assim a palavra de Deus vai chegar aos quatro cantos da terra. Jesus é o Senhor. A igreja não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos andam na verdade. Irmão, Estamos com saudade. Jesus é o Senhor. Amém. amém. Amém! Irmãos, estamos bem, graças ao Senhor. Estamos com saudade de todos. Igreja em conquista, estamos com saudade. Beijo, irmãos, Jesus Senhor. Oh, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Por isso estamos com saudades. Irmãos da Igreja Vitória da Conquista, nós queremos pedir para que os irmãos gravem um vídeo com a sua família, com toda a sua família, e mandem para nós, pode ser para o irmão César, para mim, para o Willy. Esse vídeo pode ter um versículo da Bíblia, uma estrofe de um hino, saudação para todos os irmãos, e iremos colocar no final de cada mensagem, tá bom, irmãos? Jesus é o nosso Senhor. Amém! Seu lar Deus nos fez, Satanás não tem vez. Deus expressa só em seu lar. A igreja é seu lar. Deus aqui contou o seu lar. Enquanto viver, cantarei com prazer. Aleluia, a igreja é seu lar. A igreja é meu lar, a igreja é seu lar, a igreja é meu lar, a igreja é seu lar, a igreja é meu lar.